Por que o voleibol não é tão popular? Por que o futebol, o basquete fazem tão mais sucesso mundialmente quanto o voleibol? E por que eu acredito que o voleibol nunca vai chegar nesse patamar? Nesse vídeo onde eu vou trazer só verdades sobre o esporte que nós tanto amamos. Você já se perguntou por que os estádios de futebol estão sempre lotados, todo mundo para assistir os jogos de futebol, você vê ginásios de vôlei vazios, somente alguns times tragam alguma popularidade e ainda na sua cidade talvez nem tenha time de voleibol ou até mesmo no teu estado. O Brasil é uma potência mundial no vôlei, tem títulos olímpicos e mundiais, muitas pessoas amam o voleibol, mas ainda assim o vôlei está tão distante do futebol. Por quê? Nesse vídeo eu vou te fazer entender através das razões históricas, infraestrutura, marketing e até uma questão cultural que explicam esse fenômeno. E a primeira coisa que eu vou te trazer é que o voleibol ele é um esporte difícil. Então se você pega um futebol, você tem uma bola, você já consegue organizar uma partida. Ele pode ser jogado na rua, pode colocar 2 pedrinhas de gol. As regras são extremamente fáceis de entender. E no futebol, para sair um bom jogo, você consegue colocar os jogadores ali e se daqui a pouco tem um jogador mais ruinzinho, ele não vai estar atrapalhando tanto quanto no vôlei. Porque se no futebol tu errar, não quer dizer que tu vai tomar gol. Mas no voleibol, se tu errar, é ponto, meu. Fora que tu tem que desenvolver fundamentos no voleibol. Você tem que aprender a manchete, o toque, o saque. E, cara, isso é difícil de se aprender sozinho. O que nesse processo você precisa de um professor, de um treinador que vai te orientar e te ensinar as técnicas e também te ensinar as regras. Porque é um esporte com muita regrinha. Fora que em questão de estrutura, para você poder jogar vôlei, você tem que ter uma bola que ela consiga ser rebatida, ela não pode ser uma bola murcha, e você tem que ter uma rede montada para poder jogar. Então, só em questão de infraestrutura e de aprendizado, o futebol é muito mais fácil do que o voleibol. A outra questão é o papel da mídia e os ídolos. No futebol, no basquete, você consegue ter ídolos, atletas que você se identifica e se você espelha para querer se tornar aquele tipo de jogador. Então no futebol você tem Neymar, você tem o Messi, você teve o Pelé, Ronaldo Fenômeno. Posso dar vários exemplos aqui. No basquete, posso falar Stephen Curry, Kobe Bryant, Michael Jordan. No voleibol você tem isso com uma maior dificuldade, porque como é um esporte extremamente coletivo, é difícil um atleta se destacar individualmente. Nós temos várias referências aqui no Brasil. Temos o Serginho, o Giba, o Bruninho e ainda atletas da nossa antiguidade, mas eles não chegaram no tamanho que foi alguns atletas e astros de futebol e basquete. Porque nesses esportes você consegue trazer um destaque individual nesses atletas. Porque eles conseguem fazer uma jogada diferente, eles conseguem resolver o jogo, eles conseguem resolver uma partida num lance. No voleibol, todas as ações são construídas. Então, dificilmente um atleta consegue resolver a parada sozinho. Ele precisa sempre do outro para conseguir resolver. Então, o jogo ele é muito mais coletivo. Isso faz muita diferença na mídia, porque no esporte você consegue usar um atleta como marca, como referência para conseguir divulgar e todo mundo vai querer assisti-lo. No voleibol já é um pouco diferente. Poucos atletas conseguem construir uma marca forte. Nós temos atletas, situações que conseguem ter uma marca um pouquinho maior, mas eles não chegam no tamanho que são os outros atletas. Outro problema é na identificação. Esse, para mim, é um problema fatal. O futebol, a paixão ela é transferida dos pais para os filhos. Então você conhece os clubes e eles têm uma história muito bonita e uma história bem longa. No voleibol, a maioria dos times, elas têm associação com patrocinador. Então os times, eles não têm uma longevidade quanto do futebol, ou até mesmo do basquete, que tem uma marca muito forte. Os times de voleibol estão muito mais associados às marcas que patrocinam os times. A marca tem uma exposição, às vezes, maior do que o próprio emblema do time.
Então como é que tu vai construir uma identificação com algum time se ele não tem uma longevidade? Nós temos atualmente alguns times que estão tendo aí uma boa longevidade, como o time de Osasco, o time de Minas, mas em outros casos são projetos que tentam ser criados e são cortados por falta de verba, de infraestrutura. Então uma coisa vai levando a outra. E aí eu te pergunto, quantas crianças tu já viu com camisa do Flamengo, do Corinthians, do Grêmio? Quantas crianças tu viu com uma camiseta de um time de vôlei que não seja do seu projeto ou de alguma competição que ele conseguiu? É mais raro. Então essa diferenciação midiática faz muita diferença. Porque por um lado você tem uma história de um clube que mexe com geração a geração e no voleibol tu não tem isso, porque querendo ou não, pode se passar uma geração e pode mudar completamente o clube, porque ele está ligado à empresa e a empresa não dura para sempre. Ou a empresa também não vai querer patrocinar o clube para sempre, porque ele precisa do resultado. A empresa quer simplesmente a visibilidade. Então no futebol, você tem um modelo de sócio-torcedor, onde o clube vende ingressos, bilheteria, direito de imagem, tem rivalidade antiga com outros clubes, que a rivalidade faz muita diferença. No voleibol, o modelo é baseado em patrocínio. E aí quando a empresa sai, meio que acaba o clube, ou até mesmo pode acabar os jogadores que estavam nesse clube. Porque querendo ou não, eles precisam ganhar o seu dinheiro. Aí você pega vários times de voleibol que os jogadores estão sempre trocando de clube, a cada ano. E geram pouca identificação com aquele clube. São poucos os casos que tem, como a Thaísa do Minas, a Tiffany no Osasco, o Wallace no Cruzeiro. Tá, mas mesmo assim, se a gente fosse colocar dinheiro no vôlei, vamos começar a ter um clube, vamos ter então toda a estrutura possível. Ainda assim, acho que não ia render muito. Porque se a gente pega futebol, ele tem muita polêmica. Isso é um prato cheio para a mídia, os repórteres poderem falar e conversar, isso alimenta muito a modalidade. E no basquete, por exemplo, você tem aquele jogador lá que todo mundo considera top, ele vai jogar contra o outro, então dá uma grande rivalidade. O voleibol, ele é muito limpo, dificilmente dá briga, acontece, mas é muito difícil. Porque ele é um esporte muito disciplinado, com muita regra, causa pouquíssima polêmica de arbitragem, ainda mais com os desafios. E isso não gera tanto engajamento. Fora isso que os clubes de vôlei devem zelar por uma boa imagem, justamente porque o time está associado à marca da empresa. Então a empresa não quer ter uma imagem negativa. E isso acaba gerando uma falta de narrativa que pode prender um torcedor a um fã a querer ver um jogo. Agora tu pega o futebol, meu Deus do céu, é briga, é salário de jogador, é paixão, mexe com muitas outras coisas. Então o vôlei ele se tornou politicamente correto. Se a gente pegar e olhar, a maioria assiste um jogo de vôlei da seleção brasileira, não de algum clube em específico. Claro que vai ter pessoas que são fãs de alguns esportes, né? Daqui a pouco você que está assistindo o vídeo de São Paulo ou até de Minas aí, onde tem times com uma presença maior, que tem uma história maior, talvez tenha uma popularização aí maior, mas vai pegar outros estados, cara, a realidade é completamente diferente. E hoje tu vai pegar uma das maiores inspirações do mundo do vôlei, cara, é um anime de voleibol. Inclusive a seleção japonesa, a maioria dos atletas começaram a jogar vôlei por causa desse anime. E esse anime, Haikyuu, ele consegue trazer uma boa narrativa, uma boa história, trazer as emoções que esse esporte te proporciona. E você tem casos de sucesso, como os projetos que foram a Unisul e a CIMED, que começaram uma estratégia de marketing, formando na geração de atletas. Então tem todo um contexto envolvido. O Banco do Brasil, que incentivou o vôlei brasileiro, porque ele quis buscar associar a sua imagem com valores de família, educação, disciplina. Se o vôlei ele é bem trabalhado, ele consegue ser popular. Só tem que entender os valores que ele carrega e sempre conseguir trazer as pessoas para perto da modalidade. Caminhos para fazer o vôlei crescer. A única forma que eu vejo para o voleibol crescer é cada vez mais as pessoas poderem praticá-lo, terem mais escolas de vôlei, ter mais acesso para as pessoas praticarem, poder
jogarem. Essa nova geração que está vindo aí conseguir ter uma representatividade maior, entender a sua liderança, o seu papel para outras pessoas poderem jogar. Se alguns times conseguirem ter uma identidade própria, não ficar só dependendo de patrocínios, e sim ter um clube para isso e conseguir a partir disso fomentar com uma gestão maior, uma capacidade de atrair recursos e fazer com que as competições elas tenham mais proximidade, porque se daqui a pouco um time que é lá da ponta do Amazonas se jogar aqui com o Rio Grande do Sul, o deslocamento é longo e é muito caro, então procurar fazer com que as competições sejam mais regionais, que nem é na NBA, por exemplo, onde o pessoal do Sul joga com o do Sul, do Nordeste com o Nordeste, e assim vai indo. Na questão da mídia, procurar trazer transmissões mais dinâmicas com maior entretenimento. Tentar entender que o voleibol pode ser também um produto. Eu vi num campeonato nos Estados Unidos que em algum determinado momento da partida a treinadora ia lá e apertava o botão e aquele momento do jogo ia valer 2 pontos. Então isso trazia uma adrenalina muito massa já pro jogo. Porque o jogo de voleibol em si, ele é muito bonito, só que ele é muito repetitivo. Ele é pouco explorado, eu acho que ainda pode ser explorado mais. Não só regras que possam trazer uma melhoria para a qualidade do jogo, mas também um maior entretenimento. Ele é popular no Brasil, só que ele ainda não é tão bem explorado e eu ainda acho que não encontramos a forma de ele ser vendido tanto quanto o futebol. Talvez ele nunca vai chegar lá, porque o futebol trabalha com uma geração muito longa. O voleibol se popularizou mais recentemente, ali por 1980. Então faz um pouquinho mais de 40 anos que o voleibol está conseguindo ser vingado. O futebol já faz muito mais tempo. Então se daqui a pouco o voleibol começar a arrumar umas briguinhas de propósito, umas polêmicas legal, quem sabe aí não dá uma crescida no engajamento. Mas é brincadeira, voleibol é um esporte que a gente ama de paixão, ensina muita coisa e a gente vai fazer de tudo para ele continuar vivo nas nossas vidas. Eu sou o professor Cardoso, eu vou ficando por aqui, eu vou deixando esses 2 vídeos para você assistir e até mais.